Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré nessa terça-feira. Antes de começarmos o estudo, vamos com a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, que o objetivo é levar a informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por iniciar mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Comunicado, né? O filme Nosso Lar 3, a narrativa dele será desse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo médium Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Então, como eu falei, combinei isso, eu vou ficar sempre falando de alguns itens, né? Então, o primeiro item, nós estamos sempre convidados, né, para caminhada do bem, porém, na maioria das vezes não aceitamos. Por quê? Porque estamos presos aos desejos mundanos do materialismo. O outro item que Jesus envia missionários, né, para ajudar no nosso processo evolutivo aqui na Terra. O outro item é que André Luiz ele fala que a eutanásia ela mata o corpo físico e deixa o espírito preso ao corpo, né? E também a eutanásia mata as células do corpo, do perispírito. Então, quem só traz prejuízo, né, ao espírito, a eutanásia. Quem tiver o livro, estude. Quem puder comprar, compre para estudar. Quem não puder, entra na internet, tem vídeos falando sobre o livro, então, para estudar. Então, é isso aí. Eu estou na 4ª temporada estudando esse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, autor Allan Kardec. A primeira temporada foi o mesmo livro, a segunda foi o Evangelho, Ramatiz, Evangelho segundo a Luz do Cosmo, né? E o terceiro foi o mesmo livro, né? Então, como funciona o meu trabalho? Eu faço uma prece inicial, comunicado, leitura, comentário e prece final. Então, vamos à leitura. Parábola do mal rico, né? 5. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho, que se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, estendido à sua porta, todo coberto de úlcera, que quisera se saciar com as migalhas que caíam da mesa do rico. Então, vamos entender isso. Tinha um homem, né, que era muito rico, né, mas ele utilizava a avareza demais. E ele, quando ele tinha o hábito de comer, né, lá de fora, então a mesa farta. E o Lázaro, ele não tinha comida, então ele não tinha o que comer, cheio de feridas, ele pegava de migalha, mas ele não dava nada para esse homem. Então, né, e aí até tem uma frase quando eles vão para o mundo espiritual, esse senhor e o Lázaro, que esse senhor, o Lázaro vai para um plano superior a dele e ele vai para um plano inferior ao Lázaro. Então ele pede para o Lázaro, para o espírito do Lázaro, ir para a casa dele, né, levar essa humildade, porque os irmãos dele eram pior do que ele, né? Então, só para a gente entender como funciona isso. E aí o pai Abraão fala, olha, se ele aqui, lá tem Moisés e os profetas, se Moisés e os profetas não der jeito, vai ser difícil. Parábola dos talentos, item 6. O Senhor age como um homem que, devendo fazer uma larga viagem para fora do país, chamou seus servidores e lhe colocou nas mãos seus bens. E tendo dado 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro,
segundo a capacidade diferenciada de cada um, logo partiu. Aquele, pois, que tinha recebido 5 talentos, foi-se embora e negociou com esse dinheiro e ganhou 5 outros. Aquele que havia recebido 2, ganhou da mesma forma ainda outros 2. Mas aquele que não havia recebido senão 1, foi cavar a terra e ali escondeu o dinheiro do seu senhor. Então, está querendo dizer aqui o seguinte, que depende do talento de cada um. Tá? O talento ele vai multiplicar ou ele vai estacionar. Então, vai depender de cada um mesmo. Utilidade providencial da fortuna, provas da riqueza e da miséria. Item 7. Se a riqueza devesse ser um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, assim como se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o Espírito. Deus que a dispensa e teria colocado nas mãos de alguns instrumentos de perdição, sem recursos e pensamento que repugna a razão. A riqueza, sem dúvida, é uma prova muito difícil, mas perigosa, que a miséria, pelos seus arrastamentos, as tentações que dá e fascinação que exerce. É o excitante supremo do orgulho e egoísmo da vida sensual. É o laço mais poderoso que liga o homem da terra e afasta o seu pensamento do céu. Então, ele está querendo dizer aqui que a prova da riqueza, né, e da pobreza, ela é mais complicada na prova da riqueza, porque ele fica preso aos desejos mundanos do materialismo, né, com sua fortuna, né? E aí ele esquece, quando ele fala que ele só pensa na terra e esquece o céu, ele esquece que ele é um espírito, que ele está aqui para evoluir. Então ele só fica preso aos desejos mundanos aqui do planeta, que está na terra. Então essa é a colocação. Então eu não tenho mais nada para falar sobre o tema, eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. E o objetivo foi atingido de eu ter levado uma informação para uma irmã ou irmão que estavam necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus.